Pessoal, hoje eu estou vindo para falar um pouco, não da história da nossa cidade, Rio Grande, mas sim para fazer, digamos assim, uma reflexão sobre o 7 de setembro. Não o 7 de setembro político que está se avizinhando, mas sim o verdadeiro momento em que a independência do Brasil foi proclamada. Bom, oficialmente a gente aprende na escola que o 7 de setembro foi a data em que Dom Pedro teria dado o grito independência ou morte, e a partir dali nós nos tornamos libertos de Portugal. Existe hoje, não vou dizer hoje, né, mas já há algum tempo, historiadores revisionistas. E nós estamos passando por um período de mudanças, de muitas mudanças na história brasileira, né? Entre estes vários assuntos, por exemplo, nós já não aprendemos mais na escola que o Brasil foi descoberto por Cabral. Na realidade, Portugal tomou posse do Brasil nas mãos do Cabral, porque Portugal já sabia que o Brasil existia. E Cabral foi só uma pessoa que chegou aqui para fincar a bandeira de Portugal. Ao mesmo tempo, nós estamos passando por alguns outros revisionismos que são um pouquinho mais complicados, porque a história brasileira, ela é sexista. Então ainda é um pouquinho difícil aceitar o fato de que a proclamação da independência do Brasil não se deu nas margens do Ipiranga. Não se deu da forma como a gente aprende na escola, vendo aquele quadro que eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo, e é um quadro que, quando a gente olha nos cadernos da escola, a gente pensa que é uma coisa, um quadro pequeno, né? E aquele quadro é enorme, é belíssimo, é enorme, mas é assim, ó, nada daquilo ali aconteceu. Inclusive o próprio quadro é um plágio. E hoje a gente já tem vários historiadores que já estão colocando essa pessoa que aparece aqui atrás. Eu não sei se a câmera está pegando bem aqui a tela do meu computador, mas tem uma mulher ali atrás, e essa mulher se chama Leopoldina. Então a história já está começando a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nessa época, Portugal fazia uma grande pressão em cima do Brasil para que Dom Pedro voltasse para Portugal. Afinal de contas, ele era o herdeiro direto do trono português. E, ao mesmo tempo, eles queriam que o Brasil fosse rebaixado. Por quê? Porque quando a corte portuguesa veio para cá, fugida de Napoleão, nós passamos a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, nós tínhamos subido de colônia para um reino. E a ida de Dom Pedro para Portugal faria com que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Quando a Leopoldina recebeu essa notícia, porque quando essa notícia veio, Dom Pedro estava em viagem a São Paulo, porque estava tendo uma série de problemas lá, problemas políticos em São Paulo,
e Dom Pedro estava indo lá para apaziguar esses problemas. Diga-se de passagem, esses problemas também diziam respeito a, a falta de reconhecimento de Portugal sobre o que o Brasil produzia. Leopoldina recebeu essa notícia, ela estava como a regente do Brasil na época, portanto o Brasil estava sobre o comando da Leopoldina. Ela teve uma reunião com o Conselho de Estado dela, principalmente com José Bonifácio, né? E ela redigiu uma carta a Portugal e uma carta a Dom Pedro I, na época ainda Dom Pedro, né? Na carta que ela escreveu para Portugal, ela disse que o Brasil não se sujeitaria novamente a ser uma colônia de Portugal. E na carta que ela escreveu para Dom Pedro, ela sutilmente disse para Dom Pedro: ou tu toma uma atitude, ou nós vamos voltar a ser uma colônia. Muitas pessoas passam, muitos historiadores passam a Leopoldina como uma pessoa melancólica, uma pessoa muito triste, uma pessoa que não conseguia se impor como mulher. E na realidade não era isso. Tá? A Leopoldina era uma mulher que fugia aos padrões do século XIX. Ela era culta, letrada, falava várias línguas. Quando ela veio para o Brasil, ela foi ridicularizada porque ela trazia junto com ela muitos livros. E naquela época, se já era difícil encontrar homens que liam, imagina uma mulher. E ela foi mostrando a superioridade dela através da inteligência que ela tinha. E na carta, que foi, de certa forma, um ultimato a Dom Pedro, para que ele tomasse as rédeas, para que ele assumisse a responsabilidade de ser a pessoa que iria libertar o Brasil de Portugal, né, fez com que o Dom Pedro tomasse a atitude de libertar o Brasil de Portugal. Da gente passar a ser uma nação, passar a ser um país. Né? Então, o dia que ficou oficializado como o dia da independência do Brasil, o 7 de setembro, ele acabou ficando enraizado na história brasileira devido à atitude de Dom Pedro, que também é questionável, tá? Porque é fato, porque isso aí está documentado, que ele não estava bem de saúde, ele estava com dor de barriga, né? Ele estava passando mal. O que ele estava fazendo no Ipiranga não tinha nada de nobre. Ele estava montado em um jegue ou um burro, né? E não num cavalo branco lindo, majestoso. Ele não estava vestindo as roupas que nós nos acostumamos a ver naquele quadro. Na realidade, no momento em que ele recebeu a carta da Leopoldina, ele estava de cerola, de cueca, tá? Porque ele estava bom, não tem como falar de outro jeito. Ele estava com diarreia. Então, o que ele estava fazendo no Ipiranga não tinha nada a ver com a independência ou morte. Talvez a dele. Talvez a dele, né? Porque ele estava com desinteria, ele estava com diarreia, ele estava passando mal ali naquele momento, quando ele recebeu a carta. Ele disse: ou toma as rédeas,
até porque eu já enviei uma carta para Portugal, declarando a independência do Brasil, tá? Ou tu assume a tua posição como um imperador do Brasil, ou nós vamos voltar a ser uma colônia de Portugal. Bom, Dom Pedro não tinha outra coisa a fazer a não ser dizer que o Brasil, a partir daquele momento, era uma nação, era um país livre. Nós não tínhamos mais vínculo nenhum com Portugal. Essa também é uma questão assim, que é meio, vamos dizer assim, não foi a partir do 7 de setembro que isso aconteceu. Demorou um pouco para Portugal aceitar a independência do Brasil, e a independência do Brasil só foi aceita a partir do momento em que nós aceitamos pagar a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Ou seja, nós já nascemos uma nação endividada, porque nós assumimos a dívida de Portugal e tivemos que pagar para a Inglaterra o que Portugal devia. Porque Portugal soube levar bastante dos nossos tesouros, mas não souberam utilizar esse tesouro da forma correta. Tinham tudo para ser uma nação extremamente rica, mas, em compensação, deviam milhões e milhões e milhões de libras esterlinas à Inglaterra, que foi tudo pago pelo Brasil. E a Leopoldina foi o principal elo dessa independência do Brasil. Porque foi na carta dela e na decisão dela, no dia 2 de setembro, que fez com que o Brasil se tornasse uma nação livre. Então, até mesmo o grito independência ou morte, que supostamente Dom Pedro teria dito às margens do Ipiranga, existe controvérsias, né? Pode ser que ele não tenha falado isso. Não existe assim nenhum relato conclusivo de que Dom Pedro de fato tenha dito isso. Mas uma coisa é certa: o Brasil só se tornou uma nação independente a partir do momento em que a dona Leopoldina mandou a carta para Portugal e deu o ultimato a Dom Pedro. Então, a verdadeira patriarca, nesse caso, não sei se existe a palavra matriarca, bom, a verdadeira mãe da independência do Brasil é a dona Leopoldina. Vamos começar a contar a história do Brasil do jeito que ela é, e não com as invencionistas que foram sendo criadas depois. A dona Leopoldina é a verdadeira mãe da independência do Brasil. E a independência do Brasil se deu no dia 2 de setembro, quando ela assinou a carta, entregou para o Bonifácio. Essa é para Portugal, essa é para Dom Pedro. Então, a Leopoldina é que é, de fato, a pessoa que nos tornou um país livre. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a nossa história. Não deixe de curtir aí o canal, deixar o seu like, e vamos dando seguimento à história do Brasil, à história do Rio Grande, à história do Rio Grande do Sul, e a melhorar um pouco o entendimento do Brasil nação. Obrigadão. Até o próximo vídeo.